Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Thiago Ferreira, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui. E nesse vídeo aqui nós vamos trazer uma apuração, uma informação que a gente teve sobre o Fluminense e reforços, tá? Meus amigos, já te adianto aí que talvez você não vai gostar muito dessa informação, mas vamos te trazer o contexto. Será que o Fluminense não vai contratar ninguém? Rapaz, vou te contar o que está acontecendo, tá? Também vamos trazer as novidades do Flusão. Mas antes, não se esqueça, por favor, de você clicar no gostei e arrebentar nesse like, no tricolor que ajuda a gente também. E, por favor, ajude o nosso canal, né? Se inscrevendo, fazendo parte desse canal que não para de crescer. Quase 100 mil inscritos, né? Trazendo informações exclusivas. A gente tem o repórter Thiago Manolo trabalhando com a gente também. Então, a gente está fazendo o melhor para você, porque você merece. Você é torcedor do Fluminense, assim como eu, tá? Eu sou torcedor do Fluminense. Nós estaremos juntos, tá? Dá uma olhada aqui. Nós temos aqui duas informações que apontam que tivemos ali 2 amistosos no dia de hoje, tá? Lá no CT Carlos Castilho. A gente teve esse primeiro amistoso aqui, a informação do nosso querido Marcelo Neves, que o Fluminense goleou o São Cristóvão, tá? Por 5-0. E a gente teve gols de Hulk, Kevin Serna, John Kennedy, James, tá? E um contra, beleza? Então 5-0, o Fluminense venceu aí o São Cristóvão. Depois a gente teve ali já o Wilson trazendo uma informação pra gente, Wilson Ford, que teve também outra vitória do Fluminense, agora em cima do projeto Treinamento Diário. Equipe do Sindicato dos Atletas de Futebol do Rio de Janeiro. E o placar foi magro, tá? 2-0 só, né? Gols ali de Jefferson Savarino e Germancano. A gente não sabe aqui qual time que foi a campo, mas a gente sabe que quem marcou os gols foi Savarino e Germancano. Tá, estão metendo esse gol e o Fluminense ganhou ali meio apertadinho do sindicato, que já deu um monte de gente botando pilha e torcedor rival zoando. E o torcedor do Fluminense, como assim? Só 2-0 no sindicato, meu Deus, o que tá acontecendo com esse Fluminense? Bom, galera, vamos ver, né? Porque hoje a gente teve 2 informações sobre amistosos, né? E, cara, 2 amistosos no dia, será que foi um amistoso com uma equipe e depois um amistoso com uma outra equipe? Pode ser. Então, assim, não sei, então não dá pra jogar muito, até porque a gente não viu, tá? Como eu gosto de falar daquilo que eu vejo, né? Mas é isso, meus amigos. A gente então teve aí esses 2 amistosos, Fluminense se preparando, treinando forte para que você assista o Flusão arrebentando, se Deus quiser, contra o Nova Iguaçu. Na quarta-feira teremos finalmente a volta do Fluminense aí entrando em campo pra gente matar aquela saudade. Show de bola? Então vamos lá. Uma das grandes dúvidas que eu tenho, que eu recebo de informações de vocês, mensagens e tudo mais é: Thiagão, o Fluminense não vai contratar ninguém não? Cadê? Né? Hoje a gente teve, né, a confirmação ali da venda do Bernal, confirmação, né, que pelo amor de Deus, só não falou porque o jogador vai viajar amanhã, como disse o nosso querido Judailan. Mas assim, tá tudo dando certo para a saída do Bernal, e o torcedor, é óbvio, a gente fica apreensivo porque nós queremos sempre esse Fluminense melhorando e melhorando e melhorando, né? Só que a informação que a gente tem é que a situação do Fluminense em relação a financeiro tá daquele jeito, tá? Bom, o que a gente sabe é que o maior problema que o Fluminense tem hoje para trazer reforços é a folha salarial da equipe, né? O Fluminense, o que a gente ouviu é que o Fluminense não quer fazer coisas irresponsáveis, foi o que a gente ouviu, irresponsáveis, e trazer vários jogadores e não conseguir arcar com o salário que prometeu pra galera e começar a dar confusão e aquilo tudo que a gente já viu no Fluminense, né? A gente já viu no Fluminense isso acontecer, né? A dificuldade do Fluminense em pagar as contas em dias e tudo mais, a gente já viu. Então, assim, o maior problema do Fluminense hoje em contratar é a folha salarial, foi o que o nosso querido Thiago Manolo conseguiu apurar. Então, assim, você que tá com essa expectativa de grandes contratações, não sei o que, já teve, né? Teve a volta do Thiago Silva, teve a contratação do Hulk, e eu acho que é melhor começar a pisar no freio, porque eu tô achando que a situação tá, né, mais ou menos. Se liga. O que a gente tem pra trazer pra vocês é que hoje a gente tem uma galera que ganha mais de 1 milhão por mês. Quem lembra daquela história lá no início de 2025 que o Fluminense precisa estourar a bolha
para poder pagar mais de 1 milhão por jogadores. Lembra disso? Tem que estourar essa bolha. Tem que estourar. Gente, o Fluminense não só estourou a bolha, mas estourou mais de 7 bolhas, né? Tudo isso porque Thiago Silva, Germancano, Ganso, Hulk, Arana, Savarino e Soteldo. Isso aqui a gente tem de certeza. São jogadores com salários acima de 1 milhão de reais. Então só eles a gente tem aí mais de 7 milhões. E isso que a gente tá falando, salário acima. A gente não sabe o quão a mais acima é. Igual eu acredito que o Hulk hoje deve ser o jogador com o maior salário do Fluminense, né? Então eu acredito que seja isso. Mas então a gente tá falando de 7 jogadores que o Fluminense paga só pra esses jogadores. 7 milhões, né? Quer dizer, cada jogador recebe mais de 1 milhão. É acima de 1 milhão. E isso que não entra Lúcio Acosta porque a gente não tem certeza. Só não entra Lúcio Acosta porque a gente não tem certeza, tá? Mas os citados aqui, repito, Thiago Silva, Germancano, Ganso, Hulk, Savarino e Soteldo, todos eles ganham ali mais de 1 milhão. Então, assim, hoje o Fluminense meio que ele tá com o seu dinheiro todo centralizado nesses jogadores, no sentido assim, a folha salarial do Fluminense já está em um lugar onde está alto. E para você trazer mais um jogador igual assim, e querendo ou não, nós não queremos qualquer jogador. E a diretoria sabe disso. Não adianta trazer um jogador meio marromeno. Não adianta. A gente quer um jogador que desequilibre, a gente quer um jogador que chegue, seja titular. E esse jogador certamente já vai vir com salário nesse pique aqui. Então, o que está dificultando o Fluminense a se movimentar em relação às contratações é por causa da folha salarial, é sim a questão financeira. Vou dar um exemplo aqui. Eu acredito que lá pro ano que vem as coisas vão melhorar, porque a gente tem o Germancano que não deve ficar e tá aqui nessa lista, você tem também o Ganso que também não deve ficar e tá nessa lista, o Soteldo não sei, deixa eu até dar uma olhada na situação do Soteldo que eu acho um pouquinho mais complicado. E bota complicado nisso, tá? A situação do Soteldo é bem mais complicada. A gente tá falando de um Soteldo, pessoal, que tem um contrato até ali, gente, dia 31 até o fim de 28. De 28. Então, assim, situação do Fluminense para Soteldo, só se aparecer um clube disposto a pagar o que o Fluminense paga, e a gente já viu essa história, sabe que é difícil pra caramba. Então, assim, vamos reduzir a nossa expectativa aqui. Vocês vão falar, Thiago, mas acabou de vender o Bernal, tem que trazer a reposição pro Bernal. Meus amigos, parece que o dinheiro do Bernal também já tem um outro caminho. Tá? A gente vai falar sobre isso aí, a gente só tá esperando confirmar as informações para trazer mais informações apuradas aqui do nosso repórter Thiago Manolo, informações exclusivas nossas aqui. Mas parece que o dinheiro do Bernal já tem um destino para ele. E a gente vai te explicar em breve quando a gente conseguir confirmar, tá? Que também não dá para vir aqui falar qualquer coisa, né? Porque pode ser que não haja confirmação, mas assim, pelo que aparenta, meus amigos, não espere um Fluminense no mercado contratando pra caramba, não. Vamos ver o que vai acontecer. Se acontecer mais saídas, aí talvez, né? O Fluminense consiga ali uma saída do Otávio, acho difícil. Do Igor Rabelo, acho difícil. Porque se fosse pra arrumar clubes pra esse time, já tinha arrumado, gente. Um clube pro Soteldo, né? Aí até a questão do Everton Ribeiro. Eu vou viajando. O Everton Cebolinha acaba entrando nisso aqui. Porque vamos supor, o Flamengo quer receber ali 9,5 milhões de reais pelo Everton Cebolinha. É um bom dinheiro, não é caro. Mas o salário do Everton é nessa casa também, de mais de 1 milhão. Então, assim, a folha salarial do Fluminense já está, quer dizer, não está, né, permitindo com que o Fluminense consiga ir ao mercado e conseguir grandes jogadores para resolver as suas carências, tá? Porque, e olha, tu viu a lista que eu falei dos 7 nomes, né? Então, essa lista você tem, 1, 2, eu tô lendo aqui, tá? 3. 3 jogadores dessa lista são reservas. Então, assim, complica muito a vida do Fluminense. Porque esse tipo de investimento que tu dá 1 milhão e pouco, é pra jogador que vem pra desequilibrar, jogador pra ser time titular. Mas o fato do passar dos anos, das renovações de Ganso, das renovações de Cano, da contratação do Soteldo, que parece que foi mais o pai da contratação
foi o Renato, né? Então, assim, o Fluminense tá pagando caro por isso, né? E muito caro, porque esses jogadores não vêm rendendo o que espera deles e impede que o Fluminense vá ao mercado trazer reforço. Então, assim, eu não tô falando que o Fluminense não vai trazer ninguém, mas, assim, trazer um nomezão pra arrebentar, eu acho muito difícil. Eu acho muito difícil. Se acontecer algumas contratações, pode ser oportunidades de mercado naquela mesma linha que a gente já viu o Fluminense nos últimos anos, pegando jogadores ali sem contrato, jogadores ali que podem chegar com um saláriozinho mais ou menos, aí o Fluminense consegue ali dar mais opções ali para o Zubeldia. Tá bom, meus amigos? Então é isso, cara. A situação de reforços, o Fluminense tá parado, a diretoria tá parada, é meio que por isso mesmo. Por isso que também no setor sul, né, que foi o podcast que o presidente participou, ele falou muito que o Fluminense está satisfeito com o elenco que tem. É meio que não tem outra chance, não tem outra opção. Tem que estar satisfeito mesmo, porque para chegar novos jogadores, o Fluminense vai ter que ter saídas, principalmente desses jogadores ali que ganham esse valor, né? Aí a gente tem um Lima que pode voltar e o salário do Lima é na casa dos $500 mil. Tô falando do Lima, tá? Então, assim, isso porque eu só falei que ganha mais de 1 milhão. Mas da galera que ganha $500 mil, é quase todo mundo. Muita gente. 300 mil, 400 mil, $500 mil, 600 e pouco. É uma galera também. Então, esse elenco do Fluminense, pra galera que fala, pô, tira leite de pedra, não sei o quê. Cara, esse elenco do Fluminense tá caro pra caramba, tá? Tá caro pra caramba. Então, eu vejo que não tem uma escapatória a não ser o Fluminense começar uma reformulação. Igual Germancano e Cano, amo ambos, de paixão, fui muito feliz com ele, mas já não dá. Tu já tem que deixa eles e traz um pra dar um. Cara, vai ter que fazer isso, tá bom? Então é isso. Não espere grandes contratações, muitas contratações, né? Infelizmente, porque eu vou te falar, eu gosto, hein? Eu gosto de chegar pra vocês e falar, fulano de tal. Brá, grandão, vem pra arrebentar. E torcer muito pra que, com o elenco que o Fluminense já tem, que tem um bom elenco, o Fluminense tem um bom time, a gente pode até trazer pra você uma análise, que o Fluminense consiga, né, os objetivos. E no ano que vem, já começar tal jogador, não, outro jogador, aí vem trazendo jogadores diferentes, melhores, né? E fazer a reformulação de sempre. Igual o Samuel Xavier não tá nessa lista aqui, mas ele deve ganhar muito perto de 1 milhão, tá? E o Samuel Xavier não tá nessa lista aqui de 1 milhão, mas deve ganhar quase ali. Então é isso que a gente precisa ficar ligado, tá bom? Então é isso, meus amigos. Infelizmente não é toda a notícia que a gente traz aqui de alegria, mas o grande problema do Fluminense hoje é a folha salarial que o Flu tem para poder trazer mais reforços. Por isso que a situação, uma tendência é que não aconteça. Mas é isso, relaxa. Quem sabe um nomezinho ou outro aí, seria maneiro. Galera, um beijo no seu coração, muito obrigado. Não esquece de se inscrever, de deixar aquele like, de ativar o sininho tricolor e ter você aqui é muito importante. Um beijo no seu coração. Fiquem todos bem, tchau, valeu, pessoal.